Senhor Deus. Em Números. A Bíblia é fantástica, né? Deus gosta tanto de número que Ele colocou o nome de um livro, Números. Ó. Esse negócio das pessoas falam assim, não, o que importa é qualidade, não quantidade. Mentira. Porque tudo na vida que tem qualidade cresce. Tudo na vida que tem qualidade cresce. Esse negócio de discurso, não, é só qualidade. Se tem qualidade, vai acontecer. Eu não sei porque eu falo, mas Números capítulo 13. Capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo 13, o capítulo 14, para quem não leu a Bíblia essa semana. Aproveitando, quem está lendo a Bíblia toda, quem não parou ainda na sua proposta de fazer a leitura anual, levante a mão por gentileza. Aleluias. Amém, amém. Ainda dá tempo, irmãos. Dá tempo, nós estamos no mês de março ainda, né? Então dá tempo. Números capítulo 13. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 26 do capítulo 13. Então eles relataram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hetitas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb disse ao povo: calem-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse daquela terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac. Diante deles parecemos gafanhotos, a nós e a eles. 14. Naquela noite toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, olha, meu Deus, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, os nossos filhos estão sendo tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Não. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é exponencial, é excelente, é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que mana leite e mel e dará para nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pães. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Versículo 10. Mas a comunidade toda voltou, pensou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo tratará com pouco caso?
Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até aí. Até quando? Irmãos, os dois capítulos, 14 e 13. 13 e 14. Mas antes, em uma visão de conquista, o que você escolheria? O que você escolheria? Seja sincero. O que você escolheria? A bicicleta ou o estrume? Seja sincero agora. Vai, 1, 2, 3. Quem ficou em silêncio? Falou assim, é pegadinha, o pastor vai aprontar alguma. A tendência nossa, é claro, a escolha de imediata, é claro que é a bicicleta. Mas quem tem visão de conquista, vê além, vê diferente, tem uma perspectiva diferente. Porque nós começamos a ver pela fé. Porque, queridos, se eu te dissesse que por trás desse instrumento tem o cavalo mais caro do planeta, só o sêmen dele você ficaria milionário. Aí agora provavelmente a maioria fala assim, agora serve o instrumento. Mas para isso é preciso ver além do que está ali. Visão no reino de Deus é algo semelhante. Tem gente que só está vendo terra, outros, entretanto, já está com os pés na terra. Tem gente que acha que é impossível o lote, outros já está vendo a celebração lá. Outros não acreditam no ar, eu já estou no ar. Tá. Já está fresquinho já. Está melhor, não é o vento não, é o ar. Irmãos, fé é algo extraordinário. Tem um autor que ele diz o seguinte: a superação do pessimismo começa quando decidimos que a nossa fé é maior que os nossos medos. Se a sua fé não for maior que o medo que você tem, é uma crença tola. O amor lança fora todo medo, a fé nos dá ousadia para ir, para encarar, para acreditar. Tem um autor chamado Arthur Schopenhauer, que é chamado na filosofia do filósofo do pessimismo. Ele não acreditava na possibilidade de que o homem poderia viver algo melhor. Mas é compreensível porque ele viveu um período de guerra, das revoluções, o homem matando por questão de fé. Então ele vai dizer que o pessimismo, que o homem não é possível viver ou experimentar a felicidade ou a própria fé. Mas o texto que lemos nos prova justamente o contrário. E nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, à luz do nosso tema, visão de conquista, superando as vozes do pessimismo. Se você quer conquistar algo na sua vida, seja essa vida a financeira, familiar e principalmente espiritual, você precisa vencer as vozes. As vozes contrárias. As vozes dizendo que você não pode. As vozes dizendo que você não é capaz. A voz dizendo assim, você não pode, tem gente melhor. Tem gente capaz. Tem gente que fez faculdade. Tem gente que fez isso, fez aquilo. Irmão, se Deus fosse olhar para a nossa capacidade intelectual, irmãos, eu não estaria aqui. E tantos outros também não. Já vimos que Deus chama os improváveis. É preciso nessa noite você anular as vozes dos pessimistas. Porque sempre haverá os pessimistas. Sempre vai surgir alguém na sua família dizendo assim, você não é possível. Você agora crente, não.
Você já aprontou todas. Numa linguagem popular que eu não vou falar aqui, é isso que você pensou também? Você não. Mas o primeiro a acreditar na capacidade que há em você, que o Espírito Santo gera, é você. Porque se você for olhar e dar vazão às vozes dos pessimistas, você não faz nada na vida. Ah, você no seminário? Ah, você? Não. Você pregando, você cantando, você tocando, você ministrando, você servindo, você fazendo algo. Não, você não. Que bom que você não acredita. Porque o Deus que me chamou acredita. E isso é suficiente. Chega nessa noite e dá vozes, ou vazão a vozes do pessimismo. E às vezes o primeiro pessimista está dentro de você. Há vozes. Tem uma música, aquela que eu cantei, que você vai, que fala um pouco sobre isso. Presta atenção no nome de Jesus. Deus, é Deus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, eu pertenço a ti. Eu creio sim, que diz sobre mim. O que importa agora é o que tua voz me diz. Sou,
pergunta é: como anular as vozes para ouvir a voz de Deus? Eu encontro à luz do texto, irmãos, algumas respostas. Primeiro, vamos todos ler? Vamos lá? Irmãos, se você não tomar posição, versículo 30 do texto em que lemos, se você quiser acompanhar ainda no texto bíblico aí, é evidente que Caleb, ele diz assim, ele fez o povo calar-se perante Moisés. Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. A primeira atitude nossa para calarmos as vozes do pessimismo ou dos pessimistas é tomar posição e fazer barulho. E fazer muito barulho, irmãos. Porque quando nós tomamos posição e fazemos com que o barulho externo se cale, exercemos a autoridade em Cristo Jesus. Só temos condições de ouvir um barulho, o som dos céus. Caleb foi ousado em falar: calem a boca. Irmãos, eu sei que às vezes nós vivemos no politicamente correto. Não que seja errado, mas às vezes nós temos medo. Quando a criança olha para um sujeito como Renan e diz assim: você é bonito. É isso que ele acha. Ou ela, a criança. Se ela não achar bonito, ela vai falar que é feio e ponto. Mas nós, claro que nós, socialmente falando, como sociólogo agora, o correto pelo padrão ético-moral é que quando se alguém te pergunta, normalmente você tem que responder. Mas aí entra a política da boa vizinhança, então você joga para lá, joga para cá, joga a pergunta, a resposta de novo e não fala nada para a pessoa. Quando você está numa conversa com algumas pessoas que está fazendo muito barulho, muita coisa contrária, normalmente ou você se envolve com aquela conversa, ou você sai dali. Caleb estava ouvindo uma conversa tola. O que ele fez foi: calem a boca. Ah, pastor, mas que é isso? É muito grosseiro. Isso é falta de educação. É verdade. E não é. Quem não toma posição diante dos pessimistas vai ser engolido por eles. Quem se cala diante das más notícias, quando elas são boas, vai ser se igualar a ele. Nós vivemos um tempo em que, quando nós tomamos uma posição, somos vistos como tolos. Se um sacerdote de Deus hoje se envolve com causas sociais, ele é de esquerda. Ridículo. Os pregadores dos tempos passados, eles eram mergulhados com as pessoas, se envolviam com gente. Um deles, Martin Luther King, disse que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pastor Batista, Nobel da Paz, morreu no púlpito em defesa dos negros, dos pretos americanos, porque ele disse: eu não vou me calar. Sabe por que nós ficamos conhecidos como protestantes? Porque dissemos não para isso, não para isso, não para isso. Não se vende o céu é para todos. Todos que provaram da graça, todos que querem Jesus, dissemos não. Hoje nós baixamos a cabeça e dissemos sim.
Caleb disse: calem a boca, o relatório é positivo. Vamos subir a terra, vamos invadir a terra, porque ela é nossa. Quem cala, consente. Quem cala, torna-se cúmplice. Se os bons permanecerem em silêncio diante de uma situação de injustiça, o mal vai aparecer. Você sabe por que o mal está prevalecendo em alguns instantes? Porque o bem está calado. E quando o bem fala, parece que está errado. Inverteram as coisas. O certo é errado e o errado é certo. Quando falamos que não aceitamos tal coisa, parece... Ficamos até constrangidos e aí nos calamos. Irmãos, Deus está nos convidando nessa noite a calar as vozes dos pessimistas, fazendo barulho. E sabe como o crente faz barulho? No silêncio, no joelho, lendo a palavra, jejuando, orando, chorando, lamentando, se prostrando, se humilhando. Você acha que é apontando? Não. É justamente o contrário. Porque aquele que se humilha diante de Deus, não, Ele mesmo exalta. Caleb fez questão de dizer: calem, fiquem calados vocês. As vozes, quando o bem não fala, o mal vai levantar e vai levar uma multidão. Se o bem ficar em silêncio, o que vai prevalecer é a opressão do mal. Quer superar as vozes do pessimismo? Então, no nome de Jesus, tome uma posição nessa noite. Quando você estiver numa roda de conversa e alguém começar a falar assim: ah, não, mas a igreja agora pintou a parede de preto. Isso já passou, né? Mas o pastor agora está com um negócio moderno, agora está querendo tirar os bancos e botar umas cadeiras pretas. E é verdade. Aí você: é isso mesmo, irmão, porque vai caber uns 300 pessoas. Você não pode falar assim: não, é. Aí acabou. Você deu voz ao pessimismo, ao tolo. Ah, o pastor está inventando negócio agora de célula. Que eu, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho criatividade nenhuma. É o Espírito que faz e ministra. Quando tiver com alguém falando o contrário: que isso, você está vendo desse jeito? Que isso, a nossa igreja batizou o ano passado 43 pessoas. Que isso, não, irmãos. O pastor só fala em multiplicação. Claro, você não quer ganhar mais, não? Eu quero. Eu não sou apegado a essas coisas, não. Então me dá sua moto, me dá seu carro, que eu vendo tudo, transformo em bem aqui, ó. Compro compro tudo. Faço um voto de pobreza e dá tudo. Dou tudo para a igreja. Não, estou falando isso não. Todos nós queremos, irmãos. Mas quando é o reino de Deus, não, o pastor está demais. Quem não quer trocar de carro, de moto, ou seja lá o que for? Todo mundo eu quero. O meu é de 2006. Está com um barulho que só Cristo. Cadê Isaac? Isaac, tira aquele barulho, Isaac. Isso é normal, irmãos, porque todo mundo aqui é trabalhador. Mas no reino de Deus eu tenho que pensar ainda melhor. Então, no nome de Jesus, quando tiver num bate-papo assim, na verdade você tem que ser como João Batista, a voz do que clama, ainda que você esteja só. É isso mesmo, você está doido, eu sou mesmo. E olha que a mensagem de João, irmãos, era uma mensagem poderosa. Uma frase só: raça de víboras, arrependei-vos. Essa era pode ler. A pregação de João era assim: raça de víboras, arrependei-vos.
mensagem é essa? Claro, foi por isso que pediram o pescoço dele. Mas esse tipo de mensagem não cabe mais. Mas sem arrependimento, não tem remissão de pecados. Se você não disser, eu sou pecador, não tem remissão de pecados. Sabe por que nós consentimos com a voz do pessimismo? Porque nós nos igualamos em pecado e em ações com essa pessoa. Mas há uma segunda atitude. Se você quer superar a voz do pessimismo, prostrar-se e apontar as evidências. Tem aquela música, né? As evidências, como é? Oi? Não é aquela não, né? Versículo 5, versículo 9 diz assim: então Moisés e Arão fez o quê? Eles se prostraram, irmãos, o rosto em terra. Eles poderia Moisés levantar o cajado e falar assim: esse povo está demais, vou bater o cajado aqui, tipo pastor Antônio. Não, mas não. O que ele faz? Ele se prostra. Notemos que Moisés e Arão não começou a defender-se ou a defender Deus. Porém, sua primeira atitude foi se prostrar diante de Deus, diante do povo. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque a visão que ele tinha da terra prometida, ele estava vendo mais do que estrumes, mais do que inimigos. Toda vez que a voz do pessimismo bater à sua porta, se prostre, ore, chore, busque a Deus. Toda vez que você imaginar que não é possível experimentar do sobrenatural, ajoelhe e ore diante de Deus. E aponte as evidências. Se você observar no verso 7 do capítulo 14, quando Moisés e Arão, eles se prostraram, aí Josué e Caleb, ele falou assim: não, peraí, vocês não estão acreditando no que Deus fez? Ele começa a mostrar as evidências. Evidências são provas do que está acontecendo. Aí ele diz assim, verso 7, a terra é excelente. Enquanto o povo todo, ou parte dele, estava dizendo assim: não vamos para lá não, porque tem gigante, porque tem isso, porque tem aquilo. Ele diz: a terra é excelente. Segundo, ele diz assim: vamos começar a agradar a Deus e não aos homens. Irmãos, se preocupem em agradar a Deus, porque os homens sempre vai te decepcionar. Ele diz mais: não seja rebelde à visão. Tão somente não venham ser rebeldes. Irmãos, se tem uma coisa que Deus abomina é a rebeldia. Teve gente que nunca teve visão de nada, nunca liderou nada, nunca fez nada no reino de Deus e sabe de tudo. Faz. Por que não fez até hoje? E aí, Caleb está dizendo assim: olha, se nós não formos rebeldes, irmãos. Próximo, não tenham medo, Deus sustenta. Começou a mostrar as evidências do que era possível alcançar na terra prometida, porque tinha de fato uma promessa. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos a uma coisa. Deus tem 10 para dar. Às vezes uma não deu certo, mas 9. Deus cura 10, apenas um volta para dizer glória a Deus.
Glória a Deus. Mas há um terceiro princípio para a voz do pessimista, deixando Deus proteger a visão. Quando eles estavam querendo acusar Moisés, Arão, Caleb e Josué, sabe o que aconteceu, irmãos? Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Vamos tacar pedra nele. Quando a visão é de Deus, você pode até tentar tacar pedra, mas a glória dele desce e protege. Diz que a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Peraí, o que vocês querem fazer com Caleb? Como assim? Só porque ele está falando a verdade? Estou traduzindo, tá? Não está isso no texto. Quando eles pensaram em calar a voz de Caleb, Deus apareceu, irmãos. Quando Deus tem algo grande para mim e para a sua vida, nenhum pessimista vai nos parar. Se for preciso, ele para a comitiva. Se for preciso, ele mesmo desce com a sua glória. E ele começa a falar, e ele começou a falar com Moisés. E aí ele começa a falar com Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: até quando este povo? Até quando, gente? Que diferença há deste povo para nós? Olha a pergunta: até quando este povo me tratará com pouco caso? Esse povo está zombando de mim, Moisés. Se eu estou falando, eu não minto. Como que eles não creem que eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel? É só ir, só vai, irmãos. É nosso, é nosso. Vamos e vamos e vamos e vamos. O problema é que a gente para, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás, quando a gente vê, já está longe da visão de novo. Aí Deus diz: você consegue responder essas duas perguntas de Deus? Você consegue responder? Até quando esse povo me tratará com pouco caso? A pergunta é, sobre esta pergunta: eu e você tratamos Deus com pouco caso? Não, pastor, que é isso? Está nos ofendendo? E por que até agora você só está sentado? E até agora você não mergulhou no sobrenatural? Até agora você não está junto nesse negócio, assim: ei, Deus, eu quero ver o que esse pastor está vendo também, Pai. Por que até agora nada? Porque provavelmente essa seria a pergunta que Deus está fazendo nessa noite para alguns, que só aponta e não percebe que tem três apontando para si mesmo. A segunda pergunta é: até quando se recusará a crer em mim? Apesar de quê? Dos sinais. Irmão, o que você precisa ver mais? Ah, pastor, eu preciso que um anjo aqui de 4 asas desça nesse lugar. Você vai sumir daqui que nem um flash vai te pegar. Sinais, irmãos. Irmãos, quem não veio na quinta aqui, eu vou te dar um pedacinho do que nós vivemos. Uns 10 para as 9 já. Estou terminando a introdução. E quinta-feira, irmãos. Irmãos, é um tipo de celebração que fala assim: mais. O pastor Anderson estava ministrando aqui. Como é bom quando a gente senta. E eu estava saí de casa e falei assim: Deus, fala, Pai, fala comigo, né? Fala comigo. E foi, irmãos, vem na quinta-feira. Eu sei que você está limpando a casa ou está no trabalho, pede folga na quinta e vem, porque está sendo
de Deus. E eu falei assim, Senhor, me dá um sinal. Não foi só para aquela quinta-feira, não. Eu venho pedindo isso a Deus o tempo inteiro. Me dá um sinal. Me dá um sinal, Pai, de que estamos no caminho certo. Não é pela quantidade, não é coisas. Mas se for preciso, mostra também. Aí o Anderson estava aqui. Aí ele olhou para aqui e falou assim, um monte de mudança. Eu falei assim, eu não fiz nada não, tá? Todo mundo acha que foi o pastor Antônio que pintou a parede de preto, que botou esse altar. Não fui eu. Cheguei, já estava aqui, eu disse assim, amém. Já economizaram 1 ano e meio meu. Eu vou durar mais que 1 ano e meio, porque eu já ia fazer a mesma coisa mesmo, então. Ele mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo. Eu falei, mas vai mudar mais, pastor. Tá. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, a gente agora nós vamos colocar ar-condicionado aqui. E aí ele começou a ministrar. Aí no final ele disse assim, quanto que é o ar? Eu sempre digo isso aqui. Irmãos, Deus vai derramar a porção da medida que você pedir. Pede pouco, recebe pouco. Se não pede nada, não recebe. Eu estou pedindo a Ele agora 200 mil. Me dá 200 mil, Deus. Eu já falei, a oração de Jabes, eu preciso de 200 mil. Ele pediu terra. Eu falei, já tenho terra suficiente. Minha casa lá está ótimo. Mas eu quero 200 mil. Fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta lua de mel e vocês não vão me ver, mano. Aí o pastor Anderson concluiu, irmãos, e ele falou bem assim, quanto que é o ar-condicionado? E eu falei, Rogério, me dá o orçamento, isso há uns meses atrás aí. Rogério, faz um orçamento prévio aí de quanto que é esse ar, porque quando a pessoa me perguntar, e vai perguntar, eu tenho a resposta na ponta da língua. Ele perguntou quanto que é, ele estava aqui na frente, quanto que é o ar? 85 mil. Ele, eu dou a metade, pá! Se eu não soubesse, ele ia falar o quê? Depois a gente conversa. Deus quer te dar. Deus quer te provar. Mas o que você está disposto primeiro a entregar? Porque primeiro é sobre entrega. E depois sim, Ele dá. No nome de Jesus. Era para o próximo verão, mas isso aqui até junho, julho. No nome do Senhor Jesus. Nós não vamos precisar servir água para vocês, não. Vai estar tão fresquinho, que você vai assim, eita, pastor, pode pegar mais 1 hora. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, não tenta proteger Deus, não tenta defender Deus. Ele é poderoso. Às vezes nós tentamos defender Deus de alguma coisa. Não. Moisés se prostrou. Moisés não precisou fazer nada. Deus desceu com a sua glória naquele lugar. Quando Deus quer fazer alguma coisa, irmãos, não tem voz do pessimismo que impeça. Se Ele tem uma palavra sobre a sua vida, é sobre essa palavra. Fique sobre ela, não olhe para trás, não pare no nome de Jesus. Se Ele falou, é dele, Ele vai cumprir. Isso não é uma repetição de pastor repetindo aqui palavra de efeito, é bíblico. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu estou sobre uma promessa, sobre uma palavra, e sobre essa palavra permanecerei, porque eu creio no Deus que eu estou pregando. Até dezembro, irmão, são 2 celebrações para a glória de Deus. O próximo ano não vai ser aqui, no nome de Jesus. Mas vai depender de quem? Da ação de Deus já está. Agora de nós respondermos a essa pergunta. Vocês não estão vendo sinais ainda? Então vai se converter. Porque os sinais estão evidentes. Está aí. Está aí, irmãos. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso perceber o que está acontecendo. E por fim, em nome de Jesus. Irmãos, ser lembrado como um visionário. Versículo 30 do capítulo 14. Meu Deus. Nenhum de vocês entrará na terra. Com mão levantada jurei a dar
para habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Exceto. Irmãos, só entra para a história os visionários. Só entra para a história o otimista. O pessimista, ninguém lembra. Você já ouviu falar de José Cláudio da Silva? Vocês já ouviram falar de José Cláudio da Silva? Ninguém? Não? E Ayrton Senna? Já? Pelé? Barack Obama? Já? E por que o outro primeiro vocês não ouviram? Porque ele não existe. Ele desistiu. O relatório dele era negativo. Ninguém lembra deles. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar daquele que não fez nada, daquele que desistiu no meio do caminho. A última pergunta para concluir, porque eu estava tão empolgado aqui que não é pergunta. Fechem a Bíblia aí, fecha a Bíblia no nome de Jesus. Fecha a Bíblia rapidinho. Fechou? Isso. Fecha a Bíblia. Dou R$10 para quem citar 5 nomes. Dou 10. Você pensou que era 100, né? 2.000, né? Eu dou R$10 quem lembrar de 5 nomes dos 10 que deram um relatório negativo. Tem capítulo 13, do verso 4 ao verso 15. Oi? Hã? Ninguém? Ninguém? Se eu aumentar o valor, ninguém vai lembrar. Por que vocês não estão lembrando o nome deles? E que deu o relatório positivo, quem foi? Por que vocês estão lembrando o nome dele? É isso, irmão, é sobre isso. Ninguém vai lembrar na história daquele que não fez nada. Só dos visionários. Só dos que estão vendo além do que está aqui. Quando o pastor Antônio passar por aqui, há alguns anos, ele fala assim, aquele pastor era muito doido. Ele tinha visão, eu creio no nome de Jesus. Mas eu e você precisamos estar juntos. Porque senão iremos entrar na galeria dos 10. Capítulo 13, verso 4 ao verso 15. Os 12 são citados. Mas quando é para entrar na terra prometida, só Josué e Caleb. A pergunta é, qual vai ser a sua posição hoje? Você vai ser lembrado, não vai ser lembrado? Ou você vai ser lembrado como Josué e Caleb? Que relatório Deus está te pedindo hoje? O seu relatório de vida espiritual é positivo ou é negativo? Quando você coloca na balança, como que está? Lembra daquela mulher, 1982, a Anderson, que ela está na corrida de 35 quilômetros se arrastando na pista? Quem já viu essa cena? Lembra dessa cena? Sabe qual foi a posição dela? 32º lugar. Ela não ganhou nenhuma medalha. Você sabe quem foi o medalhista? Só os feitos extraordinários são lembrados pelas pessoas. Não é o que ela leva, quem ela fez, o que ela fez. O que você e eu estamos fazendo agora? Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida. Quem quer entrar no céu aí no nome de Jesus? Amém. E o que você está fazendo para isso? Os que querem, os que já estão lá, os que já estão vendo, no nome de Jesus, se coloque de pé que nós vamos orar finalizando para a glória do Senhor Deus. Querido Deus e bendito Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos agradecer por Tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, pela exposição da Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, a terra é boa. Temos gigantes, sim.
Temos grandes desafios, é verdade. Oh Deus, mas as vozes do pessimismo não vai nos parar, Pai. Nessa noite, Pai, que cada família, que cada pessoa possa ouvir a única voz, a voz do Espírito Santo nessa noite. Não permitas, Pai, de jeito nenhum, Pai, que nenhuma voz venha parar, Deus, os teus filhos. Desistir de seguir um plano com o Senhor, Deus. Deus, eu levanto as minhas mãos essa noite e oro sobre o teu povo que está aqui, Pai, de pé, crendo, Pai, no nome de Jesus, que nada vai parar o teu povo, Pai, para a glória do Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, amém.